Eu joguei Eternal Stranding por mais ou menos 2 horas e ainda não desinstalei o game. Esse jogo é um RPG de ação desenvolvido pela Yellow Brick Games. Esse jogo foi lançado dia 28 de janeiro e saiu diretamente no Day One aqui no Game Pass. Vale lembrar que a Yellow Brick Games é um estúdio de games independente e que conta com vários veteranos, incluindo ex-desenvolvedores do Dragon Age. Eternal Stranding saiu apenas para PlayStation 5, Xbox Series e PC, ou seja, o jogo está focando na nova geração de consoles, sim, tanto que ele está otimizado aqui no Xbox Series S e eu joguei, igual falei com vocês, por pouquinho mais de 2 horas e ainda não desinstalei o game. Acreditem, eu ainda vou jogar mais esse jogo. Para começar, só para vocês entenderem, caso você ainda não tenha jogado este game, para começar o game você controla a sua player, né, a Brin. E essa jovem tem a missão de explorar o mundo e, obviamente, descobrir os segredos de uma civilização perdida, que no caso é conhecida como Enclave. Ou seja, ela está à procura de segredos de uma civilização que se trancou a 7 chaves por sei lá quantas décadas, protegendo seus segredos ali com magia. Na minha opinião, o jogo se apresentou com um ambiente muito rico e detalhado, onde a gente pode controlar as magias de fogo e gelo. Isso você pode se adequando de acordo com o combate. Você vai se adequando de acordo com seus inimigos e de acordo com o ambiente. E essas habilidades mágicas, elas não servem apenas para o combate. Elas também dão uma profundidade muito maior na sua exploração do jogo. Por que isso? Porque para você explorar, você também pode usar essas magias que são usadas no combate. Então você pode usar o gelo se você precisar de alguma coisa específica. Você pode utilizar também aquela magia para você mover os objetos e te ajudar também na exploração. E algumas vezes vai ser pedido sim que você use essa magia para poder mover objetos e também liberar a passagem para você continuar a exploração. Então, não é apenas uma magia de combate. Pelo que eu vi nas várias avaliações aqui no jogo, tá? No Xbox, várias pessoas jogaram meia hora do game e simplesmente pararam por aí. Mas eu tenho a dizer para vocês que o jogo muda completamente quando você passa de meia hora. Isso porque basicamente ali na primeira meia hora do game, você joga como se fosse um prólogo. Então você joga um pouquinho ali, assim, a impressão que eu tive que o jogo evoluiu, não só a narrativa, mas também graficamente falando. Ali o jogo me impressionou e falou, eu estou otimizado. Aí sim eu vi que valia a pena eu dar uma chance e continuar jogando o game. Se você começou a jogar esse game, jogou o mesmo tanto que eu, ou um pouquinho mais, você já deve ter notado que a jogabilidade dele é muito boa em alguns requisitos, mas ela peca miseravelmente quando a gente fala da escalada. Isso porque muitas das vezes você sai escalando em objetos que não faz sentido. Então se você está perto de uma montanha, faz sentido você escalar, mas você pode escalar qualquer objeto dentro do jogo. E o que dizer então de você quebrar as caixas, quebrar barris para poder explorar ali e pegar alguns objetos, né? Você fazer a sua coleta. É algo meio bizarro, porque você bate, as coisas saem voando meio sem controle, como se elas não tivessem um peso real dentro do jogo. Isso deixou muito estranho. Mas, apesar de tudo isso, eu creio que esse mundo imersivo que tem ali, ele ficou meio que me lembrando um pouquinho o Immortal Phoenix. Vocês lembram desse game? É como se você misturasse Shadow of Colossus com Immortal Phoenix, por exemplo. Então você tem ali, talvez o motor gráfico seja o mesmo, mas com uma dinâmica maior no ambiente. Então com muito pouco você já consegue entender a história do game, ver o que você precisa para prosseguir, e daí a sua gameplay já fica extremamente dinâmica. A trilha sonora do game passa aquela ideia vibrante de herói, né? Como se você fosse fazer algo heróico quase que o tempo todo. Em alguns momentos o jogo chega a ficar chato, sim, mas só se você ficar parado no game, porque sempre tem alguma coisinha para você fazer. E sobre a liberdade de você poder escalar qualquer coisa no game, praticamente qualquer superfície, tipo um tronco caído, não sei porque você vai escalar um tronco caído, uma pedra, qualquer coisa. Isso me lembra muito o Zelda Breath of the Wild. Já a parte dos gigantes, né, aqueles inimigos colossais,
ali que são chamados de arcs dentro do game, já me lembra mais um pouquinho ali o Shadow of the Colossus. A impressão que eu tive ali com a trilha sonora do game é que parecia que a todo momento iria acontecer algo incrível, quando na verdade não é bem assim. Se a sua gameplay não for um pouquinho frenética, se você não correr no game, você vai ter a sensação de que algo está errado, de que o ambiente não está envolvente o suficiente. Mas se você for do tipo que corre dentro do jogo, você corre, vai atrás dos inimigos, tenta fazer as coisas mais rápido, sim, toda a atmosfera do game, tudo aquilo vai te envolvendo, juntando ali com a trilha sonora, que é aquela coisa meio herói, né? Já que se trata de um RPG de ação, onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu resolvi jogar esse jogo porque eu vi tanta coisa negativa sobre ele que eu falei, não é possível que esse jogo seja tão ruim. Eu vi muitos comentários negativos sobre o game, falando sobre cultura woke, enfim, pronomes neutros, várias coisas que, na verdade, na minha gameplay não cheguei a presenciar. Eu, igual eu falei, eu joguei por volta ali de 2 horas, talvez tenha algo mais pra frente. Porém, eu coloquei as legendas em português e o idioma tava em inglês, né, das vozes, e também poderia colocar em francês, ou seja, só inglês e francês. Acabou que eu não consegui notar nada ali. Ou seja, eu ignorei totalmente todas as vozes negativas que estavam tentando jogar o jogo pra baixo, né, e simplesmente deu uma chance ao game. E se eu fosse você, faria o mesmo, porque igual eu falei, eu ainda pretendo jogar esse jogo mais pra frente. Pontos positivos do game: uma história envolvente e muito curta, o que é bom pra mim, porque eu não sou de guardar as coisas, então uma historinha ali só pra você entender a situação do mundo da personagem, o que você precisa fazer e ponto. Não tem muita coisinha pra você ficar guardando. Isso pra mim é um ponto positivo. O sistema de combate eu gostei pra caramba, porque você não só usa magia, mas você também usa o próprio ambiente ao seu redor. Então, se tem pedra, você pode tacar pedra no seu inimigo, você pode tacar as coisas, você pode tentar mover as coisas, até mesmo para exploração. Eu achei isso muito positivo. E, obviamente, a liberdade de exploração eu achei também um ponto muito bom nesse jogo, porque muitas das vezes você não quer enfrentar alguns inimigos e você quer usar a escalada na montanha. Então você escala a montanha, sai pulando por ali, fazendo o seu caminho, né? Então ele te dá uma liberdade para usar a sua criatividade para fazer o seu próprio caminho. Isso eu achei muito bom, porque não te obriga a seguir à risca um certo caminho. Isso é top. Pontos negativos do game: o game ele traz uma certa repetição de inimigos. Então muitas das vezes você já matou inimigo, você volta para sua base. Quando você atravessar o portal novamente, né, quando você fizer novamente a viagem, você vai para aquele ponto e o inimigo vai estar lá novamente te esperando. Ou seja, você já explorou aquela parte, já matou o inimigo, mas exatamente naquele mesmo ponto nasce um novo inimigo. Ou seja, às vezes você quer ir mais longe, mais rápido, só que você não vai conseguir. Por quê? Porque você voltou para sua base, você viajou novamente, você vai ter que derrotar aquele inimigo de novo. Outro ponto negativo: apesar do jogo estar otimizado para o Xbox Series, graficamente falando, ele não impressiona muito. Impressiona um pouquinho sim, igual o Immortal Phoenix. E ponto, não tem nada demais ali. Para quem já viu aquele estilo de game, tá tudo bem, tá tudo ok. Tá, então assim, não é algo que trouxe uma inovação, tá? Acho que esse é um ponto negativo aqui, não trouxe uma inovação, e parece que, apesar do jogo não ter saído para a geração passada, para a antiga geração, ele poderia sim sair para a antiga geração. Por que não? Já que, visualmente falando, não tá lá aquilo tudo. E o outro ponto negativo que eu achei, que eu acho que já faz parte da exploração, é aquilo de você conseguir escalar uma caixa que tá no chão. Não faz muito sentido. De você tentar bater numa caixa para poder recolher o objeto que tá ali, né, para você farmar, e a caixa ela sai rolando, como se ela fosse uma caixa cenográfica, sabe? Esses itens que não tem peso. Então, o fato de alguns objetos
não ter um peso específico dentro do game, eu acho que afeta demais a nossa experiência na exploração. No geral, eu acho que o jogo atende sim às expectativas de qualquer jogador que quer jogar um RPG de ação. Eu não sou muito de jogar RPG, mas eu me dei ao trabalho de jogar 2 horas desse game. E tenho a dizer pra você que ficou falando sobre a cultura woke dentro do jogo, pô, pega aí o jogo, coloca o idioma em inglês, coloca as legendas em português e joga, dá uma chance ao jogo e vê se acontece alguma coisa diferente. Nas legendas eu não consegui ver pronome neutro, não vi nada demais. Porém, uma ressalva que eu tenho que fazer para vocês, que é um RPG, então vai ter sim muita conversinha fiada, vai ficar falando de um personagem, do outro, vai ter aquele negócio de relacionamento, porque ali é meio que um grupo, né? Então há um relacionamento entre todos esses personagens da sua equipe, digamos assim, né? É meio que uma caravana, então o pessoal, eles conversam entre eles, então vai ter isso sim, mas isso não afeta a jogabilidade, pode afetar o seu tempo de jogo, mas ainda assim você consegue ter uma experiência muito boa na exploração e cumprindo seus objetivos, enfrentando os gigantescos Arks. Então essa foi a minha experiência jogando o Eternal Stranding. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E seguinte, se você jogou também este game, compartilha comigo aqui a sua experiência aqui, que eu vou estar vendo se vocês também passaram por uma experiência parecida ou se ficaram frustrados por esse lançamento que saiu diretamente para nós aqui no Game Pass. E se você gostou do vídeo, cogite a hipótese de se inscrever no canal e também deixar um joinha nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.